Salve, salve, galerinha do Podpai. Mais um episódio, não é esse, Juliana Brandão? Graças a Deus. Pronto. E antes de começar esse episódio, eu queria agradecer à Clínica Bilife e à Quality Ambulância e ao Grupo GTS pelo patrocínio. Afinal, esses episódios têm acontecido, o Podpai tem acontecido graças a esses colegas e esses investidores que acreditaram no nosso podcast. Esses grandes parceiros, né? Isso. Dos quais a gente faz uso dos serviços, atuamos em alguns deles, né? Então, faz parte da nossa vivência, né? Da nossa realidade. Então é muito fácil realmente falar desses parceiros, porque a gente vivencia os serviços que eles prestam aqui na nossa região. Que é de qualidade e excelência. Sem dúvida. A gente só se envolve com gente de qualidade. E você que está em casa, né? Você que está assistindo esse podcast e que ainda não segue o canal Juliana no YouTube, o que a pessoa deve fazer? Se inscrever aqui no canal do YouTube e também se inscrever lá, seguir o nosso canal do Instagram. No último episódio, você falou que a gente estava perto de 1.000 seguidores. Eu acredito que nesse aqui a gente já está mais de 1.000 seguidores. No Instagram, sim. Agora a gente está esperando esses seguidores aqui no canal do YouTube. Justamente. Então a gente aguarda vocês para o podcast acontecendo ao vivo. E quem é Juliana Brandão, a entrevistada de hoje? Então, é uma novidade, né? Como vocês sabem, a gente sempre está trazendo convidados aqui da área da saúde, convidados que já são profissionais. E essa nossa convidada é uma telespectadora do nosso podcast, né? Ela bateu lá no meu directzinho e falou assim: vem cá, por que vocês não levam estudante lá no podcast de vocês? E a gente trouxe. E a gente trouxe, porque o pedido dos nossos telespectadores é o quê? É ordem. É ordem. Então aqui nessa mesa tem espaço para todo mundo. Então, se você que está vendo o nosso episódio também quer indicar alguém para vir aqui conversar com a gente, né? Para trazer um pouco das ideias aqui, fala com a gente sim, que a gente tenta adequar, a gente avalia as perspectivas de se também condiz com o perfil do nosso programa, do nosso podcast. E sim, a gente traz sim, com toda certeza. E tudo que ela falou comigo no direct é extremamente importante, por isso que ela está aqui hoje. Susan, bem-vinda, Susan. Susan é estudante de enfermagem, não é isso? Muito obrigada pelo convite, pessoal. É um prazer estar aqui. Acompanho o Podpai há um bom tempo, desde quando vocês lançaram. E realmente são pautas importantíssimas que, como o nome já diz, é para além da enfermagem. A gente aprende muito mais do que a vivência que a gente tem, né? É sempre bom a gente estar visualizando cada vez mais esse podcast aqui maravilhoso. Parabéns. Obrigado. Susan, para a gente começar, quem é Susan, né? Por que da escolha da enfermagem? Que semestre você está, né? E para a gente começar a entender esse movimento seu dentro da enfermagem. Meu nome é Susan, estou cursando o 4º período de enfermagem, né? Vou para o 5º no próximo ano. E a enfermagem, para mim, foi uma escolha que eu costumo dizer que caiu de paraquedas no meu colo, né? Já estou aí com 26 anos e no ano passado, quando eu resolvi cursar, eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer, né? Tá na hora de procurar uma especialidade, algo que eu goste, me identifique. Então, acabei correndo pro lado da enfermagem, porque já tinha uma vivência, assim, na área da saúde e gostava bastante. E aí, procurei entre as universidades que a gente tinha aqui, né, na região, para poder estar me matriculando em uma faculdade, e encontrei aqui o curso atualmente e gostei bastante, né? Venho me identificando cada vez mais com o curso e com áreas assim que eu imaginei que nunca fosse gostar, mas que com o passar do tempo a gente vai se aprimorando cada vez mais, gostando, a gente desenvolve aquela paixão por determinada área. Você falou que você já tinha um contato com a área da saúde. Como era esse contato? Eu fiz um curso de atendente de farmácia, que era bem básico, né, numa instituição que tem aqui na cidade. Mas eu gostei muito, sempre gostei desse atendimento ao público, né? Tanto que nas minhas outras experiências de trabalho, sempre foi na área de vendas, com o público. Eu gosto muito de gente. E a enfermagem, por ter esse amor, essa proximidade realmente com o paciente, com a pessoa, foi algo que me encantou e me encanta cada vez mais. Então, eu tô gostando bastante. Legal, né, amigo? Outra perspectiva e outra abordagem, na realidade, quando a gente pensa em inserção na enfermagem. E é muito bom ver, assim, Susan, seu entusiasmo, porque a gente tem discutido muito o perfil dos profissionais que têm saído das faculdades, das universidades, né? Não só da enfermagem, mas um perfil de profissional que, às vezes, tá concluindo a graduação para cumprir tabela, por desejo de algum familiar, por achar que o mercado de trabalho é mais fácil, não só dentro da enfermagem, mas outras categorias também. E ver esse seu entusiasmo assim, é bem interessante
e dá uma revigorada, né? Pra gente que trabalha com ensino, com educação, isso é muito bom. Vamos falar aí do processo de graduação. Como é que você está vendo esse processo? Quais dificuldades você tem enfrentado no processo da graduação e as oportunidades que têm surgido para você até esse período? Você está no iniciozinho, né? Está no 4º semestre, mas o que é que você já vislumbrou? E quando você falou comigo mesmo, direct, eu acho legal falar das possibilidades que a gente tem, o que é que o aluno pode fazer, a gente acha isso também. Eu acho que o profissional ele começa a ser formado na graduação, né? Então você trouxe essa perspectiva que é bem interessante. Então, como é que Susan tem se portado, né, dentro do curso e quais as possibilidades e desafios que Susan tem enfrentado? Quando a gente fala de barreiras na área da graduação, quando a gente chega, muita gente assimila logo a questão de financeira, né? Porque independente se você estudar numa faculdade particular, numa universidade pública, a primeira barreira que o pessoal pensa é logo na barreira financeira. Mas só o fato de você entrar na faculdade, você descobre que são muitas outras, que às vezes a gente fala, gente, eu não pensei que era tanta coisa assim. Eu pensei que era fácil conseguir meu diploma lá no final, vinha fazer... Então, assim, eu gostei bastante de adentrar a faculdade, porém, as barreiras se iniciam logo no começo, quando a gente pensa realmente, como você falou, sobre pegar um diploma para cumprir tabela, né? E não pode ser isso. Se você escolher um curso, você tem que realmente se dedicar a ele e conseguir fazer com que você cresça cada vez mais dentro do que você escolheu. E isso é uma escolha do estudante. O estudante que a gente é hoje vai determinar o profissional que a gente é no futuro. Então, ouçam, gente, pelo amor de Deus, né? Já que não tem mais estudantes vendo aqui o nosso podcast, ouça isso aí com atenção. E é uma verdade, assim, aqui na mesa a gente tem um exemplo, né? Jefferson, que fala que é meu fã, ele é também meu fã, né? Mas eu sempre falo que eu também sou muito fã dele, porque Jefferson foi meu aluno e o processo de construção dele também se deu dentro do processo de graduação. E o quanto que é importante o aluno perceber isso, né? Não deixar para se preparar depois da formação. Depois da formação, às vezes, não é nem que não dá tempo, eu acho que nunca é tarde. Mas, assim, é um processo mais difícil, porque tem pessoas que captam isso mais cedo e conseguem fazer esse network se desenvolver de maneira muito mais fácil, não é isso? E eu acho que uma das grandes questões que a gente percebe dos estudantes é achar que ele não está sendo visto na graduação, né? Achar que ali tem só colegas, ali tem só professor, então não tem gestores. E quando a gente vai olhar, eu tenho colegas que estavam do meu lado que se tornaram secretárias de saúde, que se tornaram coordenadores. Então, assim, a gente é visto durante a graduação. E aí não é só o perfil técnico, é muito do perfil que você desenvolve durante a sala de aula, durante a graduação, que vai dizer, talvez, se você vai ser oportunizado ou não lá na frente. Então, o que você traz é de uma importância fundamental do aluno se perceber que ele está sendo visto ainda nos primeiros semestres, né? Eu não tinha essa maturidade que eu estava sendo visto, mas eu sempre me coloquei na posição de que eu queria ser referência, né? Apesar de não ser velho, né? Eu vou fazer 10 anos de formada e é bom frisar que eu não sou velho, mas... Passa episódio e a gente não muda. A gente já vai completar um ano e vocês verão que ele vai continuar com a mesma idade. Com a mesma idade. É isso, a gente não faz contas. Mas a gente acabou falando isso no outro episódio, mas eu venho de uma época que a gente que era de faculdade privada, a gente não tinha, a gente não era tão bom quanto era o que era dito, né? Não era tão bom quanto quem era de faculdade pública, e quem vinha de faculdade pública tinha mais privilégios, né? Aí tinha instituição que dizia só contratar pessoas de determinada instituição daqui de Itabuna. Então, quando eu estava vivendo esse processo de graduação, eu falei bem assim, eu quero ser uma pessoa que saia enquanto referência, saia como bom profissional, mesmo estando na faculdade privada, né? Mesmo saindo de uma faculdade privada. E aí a maturidade vai trazendo que não é a faculdade que faz o aluno, ou a universidade que faz o aluno. É muito que o aluno faz. Claro que uma faculdade boa, uma faculdade que se preocupa em passar o conteúdo, em entregar o que ela é proposta a entregar é importante, né? Mas é muito do aluno também querer buscar. Isso.
Vai, vá, Susan, que a gente tem mania de interromper, que você tá falando de desafios. Nada. E esses desafios que a gente encontra, né, eles realmente são recorrentes, e aí a gente passa um, aí mais um tempo a gente encontra outro. Então, ter essa abordagem que a gente tem na faculdade, junto com os professores, que realmente ensinam, né, porque o ensino, ele vai muito além do falar na sala de aula, né, um ensino sem objetivo, ele não é um ensino. Né? Se você não tem o objetivo de que o aluno te compreenda, de que ele realmente entenda, então ali para mim é um ensino sem objetivo. E hoje em dia a gente vê os professores da minha faculdade, por exemplo, que eu curso, eles são muito dispostos realmente a ajudar, mas quando o aluno procura, e infelizmente a gente, enquanto estudante, a gente percebe isso de outros colegas, que não há busca de outros colegas, né? Como às vezes a gente quer instaurar um projeto, quer fazer alguma coisa, e aí o colega já, não quero, não posso, começa a colocar empecilhos. Então, assim, a gente tenta, na medida do possível, ser um bom estudante, né? Mas se a gente não encontra apoio, às vezes, de quem a gente conhece, realmente a gente vai acabar buscando fora. Hoje eu faço parte de um grupo de pesquisa que ele não é oficializado, a gente ainda não fez a oficialização dele, mas assim, é completamente fora da enfermagem. Tem alunos de direito, alunos de biologia, de geografia, mesmo só para o conhecimento sobre pesquisa científica, que é uma área que eu gosto bastante de estar abordando. Então, assim, se a gente realmente não busca, a gente não vai encontrar, né, assim, fácil. Então, eu acho isso muito importante, respeitar as barreiras. Então, se a gente consegue vencer elas, é um ponto muito importante. Agora, me fez relembrar o meu momento da graduação e da importância de você seguir o seu caminho, né? Eu lembro que na época da graduação era tido como o louco dos estágios, né? Eu participei de muito estágio extracurricular, né? Eu participei de um projeto de extensão de feridas e hoje eu trabalho com feridas. Eu fui bolsista na terapia intensiva. Então, os colegas falam, Jefferson, é mais uma demanda, né? É mais uma demanda, é mais um trabalho. Você já trabalha em outro... Eu já trabalhava, né? Eu só não estudava na época. E eu falei, gente, é o que eu preciso para ser visto. Eu sempre tive isso muito claro. Quem é visto é lembrado, quem é visto é lembrado. É interessante que, assim, que às vezes os colegas, além de não participar, eles tentam minar você, né? Tentam falar que não é importante, começam a rotular você como bajulador de professor, né? Como Fui muito. xereta. É horrível essa sensação. Você hoje é bajulador de profissional. Justamente. Quem dirá quando você era aluno. Mas os próprios colegas começam a minar, né? Então vem uma onda de pessoas, muitas vezes, tentando dizer para você que aquele momento não é importante. Então, assim, você realmente ter isso com maior... ser firme, né? Na direção da sua meta. E uma coisa que você traz também, muito importante, Susan, é a questão da pesquisa científica, né? Um dos focos das instituições privadas normalmente não é pesquisa. Então, você veja que você identificou uma fragilidade dentro da graduação e não é da sua faculdade específica, isso não é uma fragilidade da sua faculdade. Na verdade, é o perfil e os objetivos da faculdade privada, né? A faculdade de enfermagem privada, o foco dela é empregabilidade. Tanto é que quando eles vendem empregabilidade, eles vendem profissionais que se formaram e estão empregados. É diferente da graduação das faculdades públicas, né? Que formam mais na perspectiva também de formar pesquisadores também, né? Não só a questão da empregabilidade, muito menos nesse sentido. Então, você ver uma lacuna e você trabalhar já dentro da graduação para não perder esse espaço de aprendizagem. Porque, querendo ou não, a Liga, ela permite isso, né? A Liga permite que você faça network com outros cursos, como você tem feito. A Liga permite que você faça network com professores, que é aquela questão. Os professores, eles não... Na faculdade privada, principalmente, eu vou falar porque eu criei uma liga também junto com os alunos, né? A Liga de Feridas. O professor, muitas vezes, ele não é remunerado por isso, não está dentro da carga horária dele. Mas existem professores que estão disponíveis para isso, né? Mas o aluno precisa fazer essa busca, né? Porque todo mundo tem as suas vidas profissionais, os seus afazeres. E a gente não vai ficar fazendo muitas vezes oferta se a gente não percebe que o aluno, ele tem uma demanda, ele tem um interesse. Eu acho que o aluno ele precisa demonstrar interesse. E o professor, ele percebe muito claramente
o aluno que é interessado e o aluno que é bajulador, né? Apesar dos alunos acharem que passa a mão, passa batido, não passa. São perfis que são desenhados de maneira muito, muito clara. A Jefferson hoje percebe muito bem isso, né? Quando você muda, né, para o lado de cá. Então, assim, é realmente aproveitar o momento da graduação para fazer as conexões que são necessárias para você se desenvolver como profissional. E quando a gente fala de bajulação, né, que o pessoal gosta de dizer que o aluno é bajulador, na verdade, o estudante, ele sempre se identifica com o professor mais do que o outro. Então, assim, a gente quer realmente estar perto, a gente se identifica, a gente gosta do currículo daquele professor, a gente quer entender, né, o professor, você fez mestrado em tal lugar, você fez assim, como é que você conseguiu chegar lá? Você passou por o que for? Qual o motivo, né, que fez você ter interesse nessa área? Foi durante a sua graduação? Foi algum período que você teve pós, né? E aí a gente acaba conversando, a gente sempre se identifica. Então a gente, poxa, e se eu gostar dessa área também? Eu preciso saber como eu faço para chegar lá. Porque só a gente fala, né, que só o certificado, só o diploma não é mais comprovante de nada, né? Você tem que realmente buscar sempre mais. Ainda mais na área da saúde, que a gente sabe que independente se é fisioterapia, se é enfermagem, é uma área que está sempre em atualização, por conta das pesquisas científicas, né? A gente tem cada vez mais uma gama maior de coisas para fazer, de novas normas a seguir. Então, se a gente não busca, se a gente não se aperfeiçoa, se a gente não encontra alguém para dar uma base para a gente, uma ajuda, realmente fica complicado. Então, assim, é um dos pontos positivos que eu gosto bastante da faculdade que eu escolhi hoje, é realmente por conta da área multiprofissional. Lá, a gente, desde o primeiro semestre, a gente tem aula multiprofissional com vários colegas, nutrição, fisioterapia, biomedicina. Então, assim, os primeiros semestres, eles têm muito disso. O primeiro e o segundo é exclusivo multiprofissional e ao longo do período a gente vai se adaptando aos cursos, as aulas só de enfermagem, né? Mas ainda assim continua tendo trabalho multiprofissional. E foi isso que me fez perceber essa fragilidade. Talvez se eu não tivesse, né, tido esse acompanhamento multiprofissional dos meus colegas, eu não teria sentido essa fragilidade, né, de falar assim, não, na enfermagem aqui tá bom do jeito que eu tô, mas o acompanhamento de outros colegas que também tinham interesse e não encontravam em seus cursos essa oportunidade fez a gente querer se juntar e fazer algo diferente. Então, essa união de mentes, né, que é muito importante aqui com a questão do podcast, né? Você, Jefferson, né, que surgiram com essa ideia muito bacana. Então, assim, se a gente pensa sozinho, às vezes a gente não consegue colocar em prática, mas aí a gente comenta com o colega já tem uma novidade, já tem um palpite para dar, e a gente vai juntando as ideias, e aí com carinho, com calma, a gente consegue tocar o barco para frente. E das vivências pessoais mesmo, a gente consegue fazer várias intervenções dentro do campo acadêmico pela bagagem de vida que a gente traz, né? Então a bagagem de vida de Juliana, que Juliana tem, interfere diretamente na minha bagagem e consequentemente a gente leva isso para assistência, não tem para onde correr, né? A gente não tem como dissociar o Corém, né, o número de inscrição do CPF, né? Eles são realmente uma coisa só no sentido da pessoa, né? Então o Jefferson enfermeiro com o número de CPF e o Jefferson pessoa com o número de CPF e o Jefferson Corém, eles são a mesma pessoa. Claro que dentro do âmbito profissional a gente vai se apresentar profissionalmente diferente do campo pessoal, mas são as mesmas pessoas com as mesmas bases morais, com as mesmas crenças, né? Sendo que, respeitando o nosso código, né, de deontologia, a gente tem muito claro que as nossas convicções religiosas elas não interferem no nosso fazer enfermagem, mas a gente acaba levando, né, o ser pessoa para nossa assistência. E essa possibilidade, essa pluralidade que a gente tem, ela possibilita a gente melhorar muito enquanto pessoa e enquanto enfermeiro. E assim, é muito interessante porque hoje a gente tem um perfil de docentes que é diferente do perfil docente da minha época, né? Então, desde que eu estava dando aula na graduação, a gente já fazia essa... Por que você está falando da minha época? Eu não escondo a minha idade não, meu amigo. Quem esconde é você. A amiga, são 19 anos, né? Vou completar 19 anos. Isso. Eu tenho 10, eu tô me achando coroa já. 19 de formada, né? De formada. E eu tô falando do período da graduação. Então, o perfil dos professores eram diferentes. Então, a gente não tinha... Primeiro que não tinha WhatsApp, né? Já começava daí. Susan, pode parecer 10 anos muito, mas 10 anos é logo ali. De fato, foi ontem que eu estava na graduação. Ela entrou na graduação esses dias, ela já está no quarto semestre. Ontem eu olhava e falava assim, gente, quando Juliana entrou na graduação,
Juliana tava com o tempo que eu tenho de formado, né? Quase assim, de 9 para 10 anos. E eu falava, gente, quando que eu vou chegar nisso aí? Já se passaram... Já chegou, já passou. Né? Passando 10 anos já. E passa real, de fato. Então, assim, o perfil de docente da minha época não era só pelas tecnologias, né, que permitiam uma comunicação melhor, mas era um perfil diferente, era um perfil de docentes mais fechados, né, mais no mundo deles mesmo, as metodologias de ensino eram um ensino mais de transferência de conteúdo, de chegar na sala de aula, dar o conteúdo e ir embora, né, de chegar para aplicar suas provas. Então, era um ou outro docente que a gente conseguia ter uma maior aproximação. E hoje, né, nem hoje, mas assim, quando eu comecei a atuar na docência do ensino superior, já há alguns anos também, o perfil já foi mudando também, que já era mais a galera da minha época, né? Então, a gente já percebia essa necessidade de estar mais próximo do aluno, de entender que nós éramos referências para os alunos, mas não na perspectiva de que nós estávamos no patamar que o aluno não poderia chegar, né? Que nós éramos inatingíveis. Não, pelo contrário, de realmente ter uma maior proximidade, mostrar para o aluno que é possível, mostrar para o aluno que se eu hoje estou aqui apresentando um podcast e tem pessoas que acham que isso aqui é o máximo e tal, e falam, não, eu quero chegar ali, eu quero apresentar um podcast igual a Juliana apresenta um podcast. É possível apresentar um podcast. Eu quero ser referência em pediatria igual a Jefferson. É possível ser referência em pediatria. Isso não é uma realidade distante. Agora, quais caminhos, né, que o aluno precisa percorrer para fazer isso? Serão os mesmos caminhos? Talvez. Serão as mesmas pedras? Talvez, né? Mas quando a gente tem essa aproximação com os nossos docentes, aproximação com outras categorias, com outros colegas, né? Outros processos formativos, outros espaços de formação, que são as oportunidades que o estágio extracurricular traz, isso engrandece o momento da graduação, porque você traz isso com muita clareza, né? A graduação não é você só chegar ali, estudar o conteúdo e tchau. Então, essa parte técnica ela é importante, mas é aquilo que a gente fala hoje. Você entra em um espaço pela questão técnica, mas você só se mantém pela forma como você conduz, pelas relações, como você se posiciona. E a graduação é o espaço para você errar. É o espaço que você tem para fazer essas construções, para quebrar a cara nessas construções e se perceber nesse processo, para captar o que é bom de cada profissional. E eu sempre falava isso para os alunos, que às vezes a gente pega um professor como o máximo, né? Eu quero ser igual a ele. Ele também não é perfeito. Muda tanto. Muda tantas coisas. Jefferson, às vezes, me falava umas coisas que eu olhava assim para a cara dele e deixava. E depois que ele formou, que a gente ficou amigo e tal, e ele falava, amiga, não era bem assim. Porque, na verdade, não existe perfeição, né? E é na graduação que você também vai conseguindo desenvolver essa crítica, essa análise crítica mesmo, e de saber captar o que é bom de Jefferson, que eu posso pegar, né? Para agregar na minha atuação. O que é bom de Susan, o que é bom de Amora, o que é bom de Vivian. Então, todo mundo tem algo a oferecer. E aí você começa também a desenvolver esse olhar mais crítico para aquilo que não é legal, o que o profissional faz, mas que aquilo ali não é o que você quer. Então eu vou buscar outras oportunidades. E a graduação é esse espaço. O aluno precisa ter essa compreensão de que a graduação é o espaço de experimentação. E as oportunidades estão aí, né? Então, se a gente não procurar entender quais são essas oportunidades, como eu vou conseguir chegar a alguma delas? Né? Então, muita gente pensa que quando você está no período da graduação, vou concluir minha graduação, pegar meu certificado, vou procurar um lugar para poder fazer uma especialização, para fazer uma pós, e pronto. Acho que a gente tem só isso. Então, assim, desde que eu entrei na graduação, depois do primeiro semestre, lá pro segundo, é que eu comecei a ir descobrindo, porque eu realmente sempre fui muito curiosa. Eu gosto de falar que estou curiando tudo. Então, quando a professora comentou na sala, a professora Maiara, que é a orientadora da Liga, sobre residência. Eu não fazia a mínima ideia, nunca na minha vida, que existia uma residência multiprofissional para vários cursos, como enfermagem, fisioterapia. Então, assim, eu fui procurar, falei, o que é essa residência? Como eu faço para chegar lá? Uma prova de títulos, currículo acadêmico, o que é isso? Então, se a gente não tem essa curiosidade de ouvir algo que a gente
pegou, né, fala, poxa, eu vou ouvir isso aqui e quero entender como é que funciona. Só ouvir e descartar, então a gente realmente não vai conseguir acessar essas oportunidades, porque as oportunidades existem. Mas o que é que eu estou fazendo para poder conseguir alcançar elas? É uma coisa que eu gosto bastante. Eu fui no simpósio do SAMU que teve, que vocês estavam lá. E assim, foi um simpósio muito importante, porque falou de empreendedorismo na área da enfermagem. Também não fazia ideia de quão grande era essa possibilidade, né? Dos vários campos que a gente tem. Então, assim, a gente realmente tem que ir aprendendo na medida do possível e usar os outros de referência. É muito bom. Você não precisa ter inveja, não precisa querer imitar, mas você realmente usar de referência. Se aquela pessoa tem uma coisa boa pra mim, por que eu não vou me inspirar naquilo? E vou querer fazer, né, daquele jeito, para poder, nem que não seja naquela área daquela pessoa, mas se ela conseguiu chegar ali, poxa, então eu vou seguir um caminho bacana para poder chegar onde eu quero. Então eu gosto muito disso, sou muito curiosa de estar pesquisando, e eu acho que isso precisa ser do estudante. O estudante, ele tem que ser curioso, porque se você vai num lugar, você ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro, que é o ditado popular mais certo, então você realmente não está conseguindo se fazer ter bom proveito do que você está aprendendo. E hoje a enfermagem, principalmente a área da enfermagem, tem desbravado muitos outros campos, né? Que não só o hospital e a saúde pública. E o aluno que se fecha a essas possibilidades, ele vai ficar preso a sair e ingressar em um desses espaços somente, quando existem outras possibilidades, né? E a internet, ela vem para ajudar nesse processo também, facilitando o acesso à informação, facilitando o contato, facilitando o network, né? É o que eu falei, você entrou em contato pelo direct, então a gente está se conhecendo aqui porque você entrou em contato pelo direct, né? Então, assim, você já tinha um não e você arriscou o sim, né? Então, o aluno, ele tem que ter curiosidade, ele tem que ser ousado, obviamente, né? Entendendo o seu espaço, né? Sabendo os espaços que ele adentra, como ele deve se comportar, como ele deve, né, tempo conduzir, que ele está vivendo, o tempo, as pessoas com as quais ele se relaciona. Mas aproveitar os espaços. Hoje a gente tem muitos cursos que são gratuitos, que estão disponíveis nas plataformas digitais. A gente tem muitos cursos que acontecem na própria região, que são gratuitos. Outros que não são, mas que têm um preço acessível. E que é importante, nós somos muito frequentadores de cursos, né? E aí, às vezes, as pessoas falam assim, eu não tô para isso mais não, isso aí eu não faço questão de aprender isso não. Eu falo, não, mas a gente não vai em curso só para aprender a técnica. A gente vai fazer network, a gente vai para conhecer a metodologia utilizada, para conhecer as vivências dos outros colegas, né? Para aprender mais, porque a gente precisa sair dessa casinha. E é um processo de aprendizagem contínuo. Eu vou completar 19 anos de formado. E eu não paro de estudar. Não tem um dia que o meu notebook não seja aberto e que eu faça leitura de qualquer coisa relacionada à minha área. Então, não é só o período da graduação, é ilusão achar. E é perder tempo. O aluno que está se prendendo e passando pela graduação dessa forma, que eu digo que ele não está vivendo a graduação, né? Ele está passando pela graduação. Ele pode ser que ele tenha sucesso, nem sucesso, mas pode ser que ele alcance aquele objetivo que ele estabeleceu, pode, mas raramente isso acontece, porque existem outras questões que estão envolvidas nesse processo. E a gente vê isso muito também na questão do multiprofissional, né? Independente da área, quando o estudante ele está no seu período da graduação, então se ele dentro da graduação não define um objetivo que ele quer, depois que ele conseguiu o diploma dele, então tão pouco ele vai conseguir alcançar coisas grandes, né? Geralmente a gente costuma dizer que as pessoas gostam de ficar na mesmice. Então, assim, ele realmente tem que estudar, tá na graduação, mas, poxa, quando eu receber meu diploma, eu quero ingressar em qual área, eu quero fazer o quê? Porque isso eu me preparo durante a graduação. Eu sou uma pessoa que gosta de falar muito que eu tenho interesse em fazer a residência multiprofissional e hoje em dia eu me preparo para isso, né? Através do meu currículo acadêmico, para quando tiver para quando chegar o momento da prova de títulos, eu ter o que apresentar. Então, se eu quero alcançar aquilo e eu tenho a possibilidade de, durante a graduação, me preparar, por que eu não vou? Vou deixar para o final
quando tem o estágio, quando tem mil e outras coisas para fazer, que no final a vida do estudante é muito corrida. Então, não, a gente tem que estar buscando se preparar realmente durante o período que a gente pode. A gente sabe que realidades são diferentes. A gente tem muitas pessoas que têm filhos, que trabalham, que estão na graduação e que realmente é complicado, que saem do trabalho já em cima do horário para ir para a aula. Mas, assim, quais são os horários que eu tenho disponível? O que é que eu consigo me preparar para conseguir fazer certas coisas? Porque, assim, nem tudo você depende do seu colega, né? Você consegue fazer coisas sozinhos, ir a simpósios, a cursos, né? De acordo com o que está estipulado ali naquele momento para você. Então, esse momento de reflexão, né? É um período relativamente curto, né? De 5 anos, de 4 anos, que você consegue estar estudando. Mas, assim, se você não usar esses anos para se preparar, realmente fica complicado. E é que a gente vê muitos profissionais frustrados, né, quando terminam a faculdade, independente da área. Não consegui emprego porque o mercado já está saturado, já tem não sei quantos mil advogados, não sei quantos mil enfermeiros. E é assim, eu não vou conseguir. Sendo que, na verdade, será que você realmente fez algo para galgar, né? Para conseguir alcançar o seu objetivo? Ou será que você só se formou, pegou o diploma e obrigada, estou formado? E fez só isso. Então, é uma coisa que é muito bom a gente estar, enquanto estudante, estar sempre pensando. É isso, eu entrei na estatística do desemprego, mas não. E aí, quando a gente vai para a realidade, né, a gente vê muito empregador, muito coordenador com dificuldade de contratação, porque não acha matéria-prima qualificada, né? Não acha pessoal qualificado. E aí a gente volta mais uma vez para aquela questão, aonde é que a gente está procurando, né? Esses empregos, onde a gente está se oportunizando estar. Eu e Júlia, a gente fez parte do Corém, eu enquanto coordenador, Júlia enquanto Câmara Técnica, e a gente produziu muitos eventos, né? Aqui em Itabuna, na região. E a gente percebeu realmente uma evasão do estudante. A gente via muito profissional, né? Mas do estudante em si a gente não percebia. E eu falava, Júlia, eu sou da época eu sou de uma época, e Júlia também é dessa época, que Júlia mais dessa época do que eu, mas que a gente de fato as oportunidades que tinham. Não tinham oportunidades, eram poucas. As oportunidades que tinham, a gente fazia de tudo para estar, porque elas praticamente não existiam. Praticamente não existiu. A gente falava de um simpósio, um congresso por ano, basicamente. E aí você percebeu alguns movimentos, né? E aí você trouxe aí um ponto importante, que é, eu não tenho condição nesse momento agora de investir, né? Beleza. Não tem condição de fato, é o primeiro ponto a ser abordado. A gente de fato tem alguns colegas que não têm condições, ponto. Mas a gente tem um outro perfil também de aluno que trabalha com priorização. A gente vive numa região, né? A gente vive no Nordeste, na Bahia, no interior da Bahia, que todo ano, por exemplo, está no Chico Mia, né? Que todo ano está em uma festa de camisa e não tem problema nenhum. A sua prioridade é essa, a sua colheita vai ser essa. As pessoas falam muito que eu e Júlia acabam investindo em evento, em congresso e tal, mas existe abrir mão de algumas coisas que a gente não consegue porque a gente está priorizando, por exemplo, o investimento acadêmico. E que é importante ter essa clareza, né, do que eu estou investindo. A colheita, ela vem, fato. Mas para o que eu estou investindo de fato. Então, assim, existe um investimento, que é um investimento na pessoa. A instituição, ela não vai... quando eu fiz o PAUS, eu ouvi muito que o fato de fazer o PAUS, ele não aumenta meu salário em nada, né? Ele não aumenta. Mas, já você vai fazer o PAUS, quem deveria pagar é a instituição. É conhecimento próprio, né? Muita coisa do que eu aprendi no PAUS eu utilizo na docência, eu utilizo na minha prática clínica, que vai favorecer o meu paciente e vai me proteger. Se eu não estou pensando no paciente de forma empática, eu estou me protegendo legalmente, né? Esse é um princípio básico que Juliana traz, que é, se eu não estou fazendo pelo outro, eu estou fazendo por mim. Então, o investimento, né, é uma obrigatoriedade para o nosso conselho, é um dever, né, o investimento como também é um direito. Então a gente tem que ter muito claro que às vezes a gente vive numa vida muito egoísta, que é culpa, a coordenação que tem que investir, a gestão que tem que investir, e a gente se coloca muito na posição de vítima, né? A instituição ela não me dá, a faculdade ela não me dá, o coordenador não me dá, né? Então é muito de olhar assim, o que eu estou fazendo por mim. E às vezes as exigências que são feitas para a faculdade que não condizem com a melhoria do processo de ensino. Eu sempre falei muito sobre isso também. Às vezes o aluno reclamava porque era um professor que cobrava. E eu falava, gente, vocês deviam dar graças a Deus porque vocês estão pagando a faculdade não é barata,
Quem devia estar cobrando do professor eram vocês, não era o professor, nem quem devia estar cobrando de vocês. Porque é um investimento que você faz, né? Para quem tem família, é um investimento de tempo, né? Porque você deixa a sua família, você sai cansado do trabalho. Então, também é um investimento. Então, a gente não deve pensar que é um investimento só de recurso financeiro. É um investimento seu, é um investimento de tempo, é um investimento de sanidade mental, né? Porque você precisa... Existe uma pressão, a gente está trabalhando com a área da saúde, então existe uma pressão de que não é que a gente nem erre, mas assim, a gente precisa minimizar os erros, porque a gente está tratando de vidas. Então, existe todo esse processo, que já é um processo difícil. E se você não buscar outros caminhos para melhorar esses processos e trazer uma clareza maior para o seu desenvolvimento profissional, realmente as coisas vão ficando mais fechadas. E a tendência é essa, né? Muitos alunos comemoraram muito o período da pandemia, porque as aulas eram remotas, porque ficava com as câmeras fechadas, não prestava atenção nas aulas, porque não ia ter as práticas iam ser laboratórios, então não preciso fazer prática, não preciso ficar indo para o hospital. Pronto, eles formaram. E aí a gente diz que esses são os profissionais da pandemia, porque claramente eles destoam dos outros que conseguiram fazer as suas práticas, né? Justamente porque eles não tiveram a oportunidade de fazer uma prática bem feita, de ter uma aula completa ali com o professor, tirando suas dúvidas. Mas naquele momento, o aluno não percebeu o quanto que aquilo era importante para ele. Ele formou, o diploma está na mão e o Corém está na mão. Então, junto com ele vem a responsabilidade, né? E aí não cabe a ninguém dizer eu não sabia, eu fui formado na pandemia, eu não fiz. Então, a faculdade que disse, né, na época, não, vai formar mesmo assim, se aproveitou desse momento, a faculdade se aproveitou em benefício próprio, porque ela economizou com estágios, economizou carga horária docente, economizou com tudo. E o aluno que deveria ser essa pessoa a cobrar, deixou passar batido, né? Então, assim, o aluno, ainda mais hoje, assim, que os jovens, eles estão muito mais espertos, né? Então, dizer assim, você entrou na graduação com 18 anos, ainda é muito jovem, não tem maturidade e tal, mas hoje não, hoje eu acesso a informação. Minha filha vai completar 11 anos e ela sabe de muita coisa, né? Então, hoje o jovem já não escolhe uma graduação, já não entra sem saber quais são as suas... toda vez que eu falo alguma coisa de tempo, tu dá risada, né? Não vi nada disso agora, não. Sim. Fui comunicação com o diretor lá. Pois é. Então, é muito da maturidade hoje que as pessoas entram na graduação. Então, as pessoas sabem o que elas querem. Então, o que é que está faltando para fazer essa busca, né? Então, se destaca quem busca. Eu costumo dizer que eu sou a pessoa do bora. Bora fazer? Bora. Jefferson, você. Tem tal coisa para fazer? Tem. E como é que faz? Então vamos procurar. Quando eu entrei na faculdade, eu sempre falo, eu gosto muito de falar da Liga Acadêmica Multiprofissional da LAMPS, que é a liga que eu sou presidente, porque assim, é um sonho que eu tive desde quando eu entrei na graduação, que eu queria participar de uma liga. Aí procurei na faculdade, não tinha uma liga assim específica multiprofissional e que abordasse várias temáticas. Eu falei, pronto, e agora o que é que eu vou fazer para poder montar uma liga? De quem é que eu preciso? Qual documentação eu preciso enviar? Quem eu preciso procurar? Aí fui procurar um colega e falei, você tem interesse não em entrar comigo? Eu entro como presidente, você como vice, aí a gente procura um tesoureiro. E aí assim a gente vai conversando, conversa com um colega, conversa com outro, e a gente consegue construir algo que eu gosto muito de dizer, que é realmente a busca, né? Se você não procurar entender como fazer, como funciona, como chegar, é só um sonho que nasceu e ele morreu. Então você tem que buscar você primeiro vem a pesquisa, como fazer, né? O que eu quero fazer, como eu vou fazer, de quem eu preciso e qual vai ser o resultado final, o que é que eu espero disso. Com a Liga eu esperava realmente conhecer novas pessoas,
ter abordagem multiprofissional, porque como a gente estuda bastante PBE, né, prática baseada em evidência, pesquisa científica, a gente acaba entendendo como, recentemente a gente abordou o tema cuidados paliativos, né, foi algumas reuniões sobre cuidados paliativos. Então, assim, você entender como é a abordagem do nutricionista para aquele paciente, né, ou então de um psicólogo, sair da sua bolha de enfermagem ou de fisioterapia, entender como é que funciona o todo. Então, é algo que eu gostei bastante e que, assim, eu acredito que os colegas também têm cada vez mais interesse em trazer novos assuntos, porque é um debate que ele é democrático, né? A gente consegue aprender sobre tudo, entender sobre tudo e não fica com aquela visão fechada de que só no meu mundinho que importa, né? A coordenadora de fisioterapia, ela deu uma aula pra gente de cuidados paliativos, onde ela falou que a gente precisa trabalhar em equipe e não em eu-quipe. Não é eu. Somos todos nós. Então, ter essa visão de que todos importam e que o meu conhecimento, às vezes, ele não é o suficiente e que eu posso tirar uma dúvida com um colega, entender como é que funciona aquilo, então, realmente é importante, porque não é sobre mim. É sobre o paciente, né? Como é que aquela informação vai chegar a ele, como é que aquele cuidado vai chegar a ele. Então, só o meu não importa, precisa ter o de todo mundo. Susan, você está no 4º semestre, teve já algumas proximidades com a enfermagem, mas o que você espera de perspectiva para as especialidades? Você já tem uma especialidade que você já, tipo assim, essa daqui eu gosto, essa daqui eu não gosto, essa eu penso em seguir, não penso em seguir? Sim, eu descobri uma proximidade muito grande com a atenção primária à saúde. Não é algo que eu imaginei que eu fosse me identificar. Tanto que desde o momento que eu entrei na graduação, eu sempre via a minha cabeça hospital, né? Vamos dar plantão, vamos fazer assim. Mas quando eu conheci a atenção primária à saúde, quando eu tive esse contato realmente multiprofissional com os colegas, eu entendi que realmente eu gostava de atenção primária. Posso ser que daqui a alguns meses, com alguns próximos semestres, eu me identifique com outra coisa? Pode, mas nesse momento a atenção primária à saúde, eu me identifico com ela, até mesmo por conta desse cuidado primário, né? Eu gosto muito dessa parte de territorialização, de ter esse contato mais próximo, da visita domiciliar. Eu gosto muito do povão, né? Desse primeiro contato. Então, eu tenho me identificado bastante com essa área, tanto que com a Liga a gente acaba promovendo muitos eventos, né, sociais na comunidade. Quando tem o evento de Outubro Rosa, Novembro Azul, a gente está sempre presente para poder estar oferecendo à comunidade os serviços que a gente pode, né, enquanto estudante. E são esses momentos que me fazem cada vez mais ter interesse nessa área. Então, até por isso que eu tenho interesse na residência multiprofissional em saúde da família, por conta dessa questão, né? Me identifico bastante com a atenção primária à saúde nesse momento. Vamos ver daqui a alguns semestres como vai ser, mas nesse momento, né, é a APS. Quando eu entrei na graduação, eu achei que eu seria enfermeiro de centro cirúrgico, né? Eu era apaixonado pelo centro cirúrgico e eu falei, eu vou me tornar enfermeiro de centro cirúrgico. Termino a graduação e me apaixonei por terapia intensiva. Falei, pronto, o meu sonho é ser intensivista. E aí, quando a gente forma, a gente quer o quê? Emprego. Não surgiu emprego nem no centro cirúrgico, nem na terapia intensiva. Surgiu na terapia intensiva pediátrica, que eu detestava. A única matéria que eu fiz final durante a graduação foi pediatria, né? E eu tinha aversão real à pediatria, né? Não era meu mundo, não gostava. E aí me oportunizei a estar na pediatria, né? E aí... Se oportunizou. Me oportunizei... Muito custo. Há muito custo. Ela falou, vai. E acabou. Mas do quanto que a gente se colocar na posição de aprendiz, do quanto que a gente pode aprender com determinada situação. Há 10 anos eu trabalho com pediatria e se for optar por um público pediátrico adulto, eu ainda opto pelo público pediátrico, né? Seja pelo prognóstico, seja pelo público em si. Tem desafios, né? Como qualquer outra especialidade, mas eu sou muito feliz dentro da pediatria que as oportunidades que eu tenho e que tive, se fosse enquanto enfermeiro de uma UTI geral, eu acho que eu não teria, né? A UTI pediátrica, ela me possibilitou muito. Então, acho que a gente precisa ouvir muito a voz do coração e, às vezes, o caminho que a vida tem nos levado talvez seja o melhor caminho. Às vezes, a gente reluta tanto. Eu relutei muito com a pediatria, eu relutei real, né? Porque eu não queria, mas eu fui permeando por esse caminho e percebi que era o melhor, né? Foi o melhor para mim. Percebi no trajeto que foi o melhor. Apanhou um bocado. Apanhou. Apanhou para perceber. Apanhei. A importância de ter pessoas
né, que te direcionem, porque ele me encontrou, ele deu sorte. Graças a Deus. Ele Graças deu a sorte. Eu queria muito. Porque quando eu formei, né, eu fiz o estágio de terapia intensiva e, assim, Júlio conhece o processo, eu me dediquei muito, né, para ser contratado na UTI que eu trabalhava. E acabou não acontecendo, né? Por várias questões. Eu passava nas seleções, nas provas teóricas, e no psicoteste não passava. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Doido não sou, né? As faculdades mentais, elas estão todas aqui, ó, organizadinhas. Mais ou menos. Mas naquela época, muito mais. E aí, 6 meses após a graduação, eu terminei e fui embora. Foi a melhor... Eu fui embora para Barreiras. 1.000 quilômetros daqui, chorando, querendo ir embora todos os dias. Querendo desistir, né, de uma seleção que eu tinha feito e tinha passado. Eu falei, vou ficar aqui. Vai surgir, Júlia, alguma coisa aqui. Vai surgir. Ela, não, você vai. Se surgir, você volta. Surgiu 7 anos depois. 7 anos depois. E aí você acaba percebendo que... Surgiu a convite. Surgiu a convite. Ele veio convidado. A gente nunca tá atrasado pro que é nosso, né? Não tem... a verdade é essa. O que é nosso vai chegar... as oportunidades, os momentos, tudo que for para acontecer, vai acontecer no tempo oportuno. Mas a gente precisa fazer o nosso. Com certeza. Né? Precisa construir o nosso. O que é que você tem como perspectiva no decorrer ainda aí dos outros semestres da graduação? Você é muito comunicativa, é muito proativa dentro do curso, né? Já estou vendo aí o seu envolvimento com a Liga. Vão vir outras especialidades que você vai começar a conhecer. E essas especialidades acabam demandando também, né? Que é a obstetrícia, quer dizer, que é a saúde da mulher, né? Que vem aí também a saúde da criança. Então, você vai vir ainda aí com conhecimento de outras especialidades que acabam demandando um pouquinho disso também. Quais são, assim, as suas expectativas, as suas perspectivas para esses outros semestres do curso? E qual o perfil dos seus colegas, né? E não dos seus colegas de sala, mas dos colegas que você tem contato dentro do curso. E o que é que você espera, né? Do envolvimento dos seus colegas nesses 1000 projetos que tem aí nessa cabecinha. Atualmente, né, a gente está querendo montar um grupo de estudos específico para enfermagem, porque a Liga ela é multiprofissional e a gente sabe que tem alguns assuntos que a gente trabalha na sala de aula, mas que são, querendo ou não, superficiais, que a gente precisa ter um conhecimento maior. Então, nos próximos semestres, a gente está com a ideia de conseguir instalar na faculdade esse grupo de estudos, né? E, assim, os colegas aos quais eu tenho contato são pessoas que ultimamente estão se demonstrando muito proativas, né? Até mesmo porque viram o envolvimento da Liga e viu como é importante, né, você ter um currículo acadêmico. Porque o currículo acadêmico ele não é só para você galgar um mestrado, para você passar numa residência, ele define muito também de quem é você, né? Se você tem interesse em fazer um curso, aí você vai lá, faz um curso e você acaba não completando ele, não termina. Mas sim, se você faz o curso, se você completa, se você termina, isso fala muito de você é uma pessoa determinada. Então, quando a gente vê projetos assim, querendo ou não, a gente sabe que a gente funciona como inspiração para outros colegas, porque eles verem, tá dando certo. Então, se ela conseguiu, por que a gente não consegue junto, né, chegar, vamos fazer, então vamos procurar alguns colegas que nunca escreveram nada, porque eu também... Minha escrita científica é muito pouca, só venho fazendo resumos ultimamente. Então, assim, a gente vê um colega, Susan, quero fazer um resumo. Será que a gente pode fazer juntos? Evitar o congresso, assim, online, que a gente pode estar publicando. Então, o contato, ele acaba acontecendo dentro da faculdade. Então, ver isso, para mim, é muito importante, porque onde a gente não tinha nada desse tipo, e hoje a gente vê, né, funcionando, e a vontade dos outros colegas em querer participar, para mim é muito importante, não só enquanto estudante, mas enquanto pessoa, porque eu sempre gostei muito de ter pessoas ao meu lado que realmente fossem pessoas interessadas, né? Porque muitas vezes a gente fica sobrecarregado por pessoas que querem estar juntos, mas que não demonstram interesse, e ter essas pessoas realmente interessadas e focadas, né, em fazer algo a mais, não é por mim, é por elas mesmo. Então, é muito importante e eu espero nos próximos semestres encontrar cada vez mais colegas assim, para que a gente possa participar de mais congressos, de mais simpósios. Quem sabe nós mesmos não promover, né, os nossos próximos simpósios, nossos próximos congressos dentro daquilo que a gente tem interesse em fazer. E o que é que você já teve contato com as instituições de saúde? Já foram para a prática? Não ainda, né? Só visitas técnicas. Só visitas, né? O que é que você espera desses profissionais? Que já estão, né,
nesses espaços de saúde ao receber vocês? Qual a expectativa que você tem relacionada a esses profissionais? É difícil quando a gente fala sobre as expectativas que a gente deposita sobre os outros, porque a gente sabe que nem tudo é o que a gente quer, e quando a gente chegar naquele momento a gente realmente vai ter muita dificuldade, mas eu espero um entendimento deles de que um dia também já foram estudantes e que um dia precisaram ser ensinados e que passaram por esse processo, que não é um processo fácil, e que se a gente não tiver alguém que nos ensine na prática, realmente torna esse processo mais complicado. Inclusive, é uma das barreiras que a gente enfrenta muito, né? A saúde hoje em dia, a gente sabe que é muito sobrecarregada, os profissionais, né? Então, não só a empatia deles, mas como nós, alunos, também precisamos ter essa empatia para com eles, entender que ele está no momento de trabalho dele, que às vezes é o preceptor pela faculdade, mas que também tem um momento de trabalho dele e que a gente não pode só querer absorver da pessoa, né? Mas o que eu posso fazer para ajudar aqui nesse momento? Então, é uma troca, né? Eu não posso esperar ser ajudada se eu não conseguir ajudar aquela pessoa também. Eu não posso só querer extrair. É um processo de compartilhamento, né? O que você falou é bem importante. Entender que todos nós passamos por esse processo. Eu acho que hoje as oportunidades para os alunos, elas estão bem mais abertas, bem mais expostas. Tem muitos profissionais muito abertos também para contribuir, para colaborar. E os estudantes, eles precisam estar dispostos, né? Precisam estar disponíveis. Hoje a gente se traz aí a residência, a gente tem o mestrado, a gente tem as especializações, diversas especializações que são EAD, que são de instituições extremamente renomadas, especializações privadas que também são extremamente bem organizadas. Então, assim, existe um campo muito vasto para os profissionais que se formam, né? E desenhando esse currículo para o que você almeja, e talvez até o final da graduação, como o Jefferson falou, talvez mude, né? Daqui para lá pode ser que mude, mas nenhum conhecimento ele é perdido, né? Nenhum conhecimento fica à toa. Então, aqui, digamos que você faz uma construção curricular em saúde da mulher, mas chega lá mais adiante, você quer trabalhar com pediatria, valeu a pena, né? Com certeza o seu conhecimento de saúde da mulher vai contribuir para o seu cuidado em pediatria. Então, assim, nada em vão. Tudo que você acolhe enquanto conhecimento, enquanto possibilidade dentro da graduação é importante. E é importante que os alunos de graduação se percebam nesse processo. Hoje, o diferencial são alunos que se permitiram viver a graduação, né? Com todas as dificuldades, com todos os vínculos frágeis, com todas as nuances que traz um processo de graduação. O aluno que se permitiu viver esse processo, que aproveitou as oportunidades e criou as oportunidades quando elas não existiam, sem dúvida alguma, é o aluno que vai ser um profissional que já vai sair com um passo à frente no processo de formação, né, Jefferson? Eu acho que é um dos pontos-chave, Júlia, para o dito sucesso, né, ou para essa facilidade, né, de conseguir a empregabilidade, né? Eu gosto muito do exemplo de um colega seu que foi da sua instituição, que ele formou e 15 dias depois estava empregado, né? Que é Évio. E quando eu olho para a trajetória de Évio, eu vejo muito de como ele plantou nos 2 últimos anos da graduação dele e no estágio, né? No estágio supervisionado. Tem gente que do estágio supervisionado, no estágio extracurricular. Tem gente que passa pelo estágio e parece que não passou, né? E aí é uma grande questão de você fazer de fato a diferença. E aí não é só do técnico, do que você da questão técnica, é muito da questão das relações, né? Da relação, do que você entrega, de quanto você está pronto para ouvir, do quanto você é humilde, do quanto você percebe que você está enquanto aprendiz. Então, enquanto estudante, eu acho que eu vejo uma trajetória muito bonita para você, né? De realmente, de um entusiasmo, né? Que a gente às vezes sente falta, né? Mas de uma percepção que é sua, é do seu perfil,
de o porquê das coisas, o pra quê, por que eu estou fazendo isso, o que eu quero com isso, né? O ser do Bora é importante, né? Eu sou do Bora, a Júlia fala que eu sou do Bora, mas ela também é do Bora. De realmente se colocar na posição de, tipo assim, eu quero alguma coisa, eu vou aprender com aquilo, ou alguma coisa, aquilo vai me beneficiar, né? Vai me ajudar a crescer como pessoa, a crescer como profissional. E sair desse lugar de bajulação, de achar que esse processo de relacionamento com os docentes, com outros profissionais, né, com outras pessoas, para além dos colegas, é um processo de bajulação. Eu acho que a gente precisa desmistificar isso, né? A bajulação, ela existe, mas hoje o que está muito mais forte é a questão do processo de comunicação e relação. Que precisa mutualismo na entender realidade. que o professor tem a contribuir, o aluno também tem a contribuir com o professor. É ilusão a gente achar que o aluno não contribui com a gente, contribui. O aluno que questiona a gente, ele contribui, porque talvez eu não saiba aquilo ali, eu vou buscar, né? O aluno que quer saber mais sobre a minha trajetória, eu me sinto responsável por isso, porque é uma pessoa que está se espelhando em mim. Então, que tipo de profissional eu estou sendo para que essa pessoa se espelhe em mim? Então, é um processo realmente de aprendizado mútuo, né? De ganhos mútuos. Né? E que os colegas docentes, eles também se percebam como responsáveis desse processo. Né? Porque a gente percebe também que muitos profissionais que estão na docência vão lá, cumprem seu horário, cumprem tabela e tchau. Né? E que acaba também não sendo exemplo. Sim. Né? E eu falo muito da perspectiva de trabalhar pelo exemplo, né? De convencer pelo exemplo, na verdade. Então, que nós, enquanto profissionais, possamos ser exemplos de fato, né? Para que os estudantes eles consigam mirar na gente e se espelhar na gente e realmente tentar construir um perfil profissional que visa garantir realmente qualidade do serviço, porque a geração de vocês é a geração que pode atender o meu parente, que pode me atender, pode atender um amigo meu em algum momento, né? Então a gente precisa realmente pensar no processo de formação de bons profissionais, sem dúvidas, né? Com certeza. É um momento de aprendizado, né? Realmente para além da graduação, porque o que a gente aprende lá, a gente leva para a vida, né? Tem matérias específicas que a gente aprende muito mais do que não digo do que o necessário, né? Que realmente tudo é necessário, mas a gente aprende sempre coisas novas que a gente consegue levar para toda a nossa vida. Então, saber filtrar essas coisas e absorver realmente aquilo que é importante, né? Tanto dos profissionais quanto dos assuntos que são dados, é muito importante. Porque será que se eu não tivesse encontrado uma professora Maiara, uma professora Vivian, uma coordenadora Amora que realmente me dá apoio, né, que entrou nessa junto comigo, de aceitar, de dispor do seu tempo, que como você falou, é realmente difícil, né, não tá na carga horária delas, é um aceite extra. Será que se eu não tivesse esse apoio, eu teria matado esses sonhos, né, eu teria mesmo assim continuado? Então, realmente é muito importante essa questão da docência, do apoio ao aluno, né? Então, eu me sinto muito feliz por ter esse apoio e por saber que nos próximos projetos, que nos próximos sonhos que vierem, né, a gente vai conseguir colocar eles em prática, até mesmo pela responsabilidade, né, que a gente sabe que o aluno precisa ter como professor, porque não adianta eu querer que o professor disponibilize do tempo dele, mas se eu não disponibilizo do meu tempo para o professor, se eu não cumpro com o que foi combinado, né, ajudando também nessa situação. Então, é uma troca, né, não tem para onde correr. Eu preciso ajudar para ser ajudado. Então, é realmente muito importante. É colaborativo. O mundo é colaborativo. Né? Porque essa frase agora não sai mais daqui, né? Cultura é colaborativa. Susan, eu queria agradecer muito sua presença aqui. Foi uma surpresa receber o seu recado, né? Quando eu falei, não, tudo bem, eu falei antes de conversar com o Jefferson, mas já entendendo que seria super importante, porque Jefferson, para mim, é um exemplo nesse sentido. Na época da minha graduação, eu não fui oportunizada a fazer a participar de projetos de extensão, nada disso, porque a minha graduação era diurna, então era o dia todo, né? Então a gente não tinha espaço para fazer coisas extracurriculares. Foram pouquíssimos colegas que conseguiram alguma oportunidade extracurricular ou de projeto de extensão, que também não eram
em um quantitativo suficiente para muitos alunos. Então, foram poucos e alguns ainda foram com conhecimentos políticos. Então, assim, eu não fui oportunizada nesse sentido, mas Jefferson, ele teve essas oportunidades, ele agarrou essas oportunidades. Então, quando você falou no direct, imediatamente eu respondi, porque eu sabia que seria uma pauta importante para a gente discutir, de realmente trazer um pouco do perfil de aluno que a gente também espera, né? Do perfil de aluno que conquista a gente, no sentido de que o professor também, ele precisa ser conquistado, no sentido de que a gente gosta de que tem interesse em aprender. Eu sempre falo, eu não tenho problema nenhum com quem não sabe, eu tenho problema com quem não quer aprender. Eu sempre falo isso em todos os espaços que eu estou, porque o meu problema não é ensinar, meu problema é ensinar para quem não quer aprender, né? Então, é chato você preparar uma aula, é chato você preparar um material, é chato você preparar uma discussão e você chegar e o aluno não tem interesse em aprender, né? Então, é realmente colaborativo, né? Então, a gente colabora com o aluno, a gente compartilha o que a gente tem e a gente também recebe muito do aluno. Esse feedback é o que revigora as energias também do docente, né? Para que ele se sinta estimulado também a produzir mais, a fazer mais. Eu sempre converso muito com o Vivian sobre principalmente metodologias ativas. Quando eu posto alguma coisa, ela posta alguma coisa, a gente sempre discute. Isso aí, você faz como? E está fazendo como? E em qual momento? A gente discute muito isso. E isso mostra muito que a gente tem muitos profissionais que estão na docência e tem muito interesse em formar tantos outros bons profissionais, né? E eu espero realmente que mais alunos de graduação estejam tão motivados quanto você se apresenta aqui para a gente, porque a gente precisa realmente trazer mais brilho ao olhar de quem está formando. A gente encontra muitos profissionais que estão frustrados com a profissão e que vão despejando as suas insatisfações nos alunos e que, por consequência, os alunos também já vão concluindo o curso desmotivados, né? Então, é muito bom encontrar ainda. Menina, eu tô fluindo, viu? Jesus, eu tô me ouvindo fluindo. Não tá tanto assim não, pode ficar em paz. Então, é muito bom encontrar ainda alguns alunos que projetam crescer já na profissão desde a graduação. Viu? Eu agradeço muito a sua vinda aqui no nosso podcast. E eu gostaria de agradecer também a oportunidade, porque é sempre bom, né, a gente ter essa visão do que a gente quer, se espelhar em pessoas que chegaram a algum lugar, porque a gente não consegue se espelhar em pessoas que pararam no meio do caminho, porque isso pra gente não é importante. Então, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade. É uma oportunidade realmente muito bacana, sempre falar do que a gente gosta, do que a gente ama. E eu me descobri amante da educação, né, nesse período. Então, continuar estudando e ter profissionais como vocês, como as professoras, em quem se espelhar, para a gente, enquanto estudante, é muito importante. Visualizar alguém que conseguiu chegar, né, para que a gente possa se inspirar. Queria agradecer, Susan, né, pelos mimos, pelo presente, viu? Muito obrigado. Pela entrevista, né? Pelo bate-papo, na realidade me fez relembrar muito a minha graduação, né? Foi ontem, basicamente, mas do quanto que é importante desse processo de construção mesmo, que é diário, né? Eu coloquei como referência alguns professores e eu percebo o quanto que a gente precisa ter, de fato, referências o tempo todo, né? Eu quero chegar... Não, e aí não é sobre inveja, é sobre realmente se espelhar naquela pessoa e falar bem assim, não, eu posso chegar lá, né? E aí tem colegas que a gente acabou chegando, tem colegas... Quando eu olho hoje e eu via Juliana, Trícia, Fabrício, né? Eu me vendo dando aula com Júlia e com Fabrício, eu falo, rapaz, eu acho que eu cheguei em algum lugar, né? Tô dando aula com Juliana e com Fabrício, eu cheguei em algum lugar na vida, né? Chegou a dar aula com a gente só. Que já é muita coisa, Juliana Brandão. Mas que eram as minhas referências da época da graduação, né? E ainda continuam sendo minhas referências. Seja pela expertise técnica, seja pelo conhecimento, ou seja pela bagagem de vida, né? E é muito isso, do quanto que a gente pode se aproximar. E aí eu fui tido muito como bajulador, né? E aí eu falo, rapaz, eu era bajulador de Juliana, hoje eu sou amigo, mas tá... a vida Para alguns, ele continua bajulador. Mas a vida é sobre isso. Galerinha de casa, agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, né? Clínica Bilife, GTS, né? E também Quality Ambulância, que é referência em remoção em área protegida, né? Clínica Bilife, referência em fisioterapia, tricologia e nutrição. E o GTS, que é referência no treinamento do pessoal de saúde, seja enfermeiro, médico, né? Equipe.
Equipe multiprofissional. Mas antes de finalizar, Susan, eu queria que você olhasse ali para aquela câmera É de cá. e mande um recado para os seus colegas da Liga, seus colegas de curso, outros alunos que não sejam da área da enfermagem, mas para os alunos que estão aí no processo de graduação ainda. Dê um recado aí para eles, como é que eles devem vivenciar essa graduação de acordo com o que você pensa. Realmente busquem, porque se você não buscar, você não vai conseguir, né, galgar os espaços que você quer. Esqueci agora o que eu tava falando na cabeça. Vou dar de novo. Tá, volta. Busquem, porque a busca é realmente muito importante. Você não vai conseguir galgar os espaços que você quer se você não buscar. E além de buscar, procurar saber como fazer. E não percam o brilho no olhar do estudante, que é muito importante. Se a gente não se apaixonar durante a graduação por todos os processos que a gente faz, né, quando chegar ao fim, a gente vai ter aquela sensação de que nada valeu a pena. Então busque, procure uma área que você tem interesse e continue sempre fazendo, porque você não faz pelos outros, você faz por você. Isso aí. E o Instagram lá da sua liga? Tem Instagram? Fala o Instagram da Liga ou o seu Instagram, se for aberto, se você quiser, se você tiver algumas dicas, se quiser que as pessoas sigam, aproveite, esse momento é seu. Vou pedir para vocês seguirem o Instagram da Liga, Alampes, LAMPS.unex, que é o nosso Instagram. E lá a gente posta várias reuniões que a gente tem, os eventos quando a gente faz, né, a gente está sempre postando. Então, tem alguns eventos que é aberto ao público que a gente faz. Então é muito bacana, a gente contribui também com datas, né? Quando a gente consegue algumas informações, a gente está sempre compartilhando com todos os alunos, independente da instituição que você for, né? Siga a gente, porque o ensino, ele é de todos os alunos, né? Não é de uma instituição específica. Então, embora a Liga seja da instituição a qual eu curso, nós promovemos eventos que são para todos, né? O ensino ele é para todos. Então, nos sigam, fiquem por dentro. É um Instagram muito bacana, a gente está sempre postando novidades para os estudantes. Muito bem, parabéns. E aí que você consiga vivenciar muito mais oportunidades. Nosso podcast estará sempre de portas abertas para vocês, estudantes, né? Estudantes que têm interesse em falar um pouquinho, que tenham ideias inovadoras dentro dos cursos, né, de graduação. Tiver interesse também, entre em contato com a gente, que a gente está super disponível aqui. Não é isso, amigo? O Podpai é de todos. O Podpai é de todos. Para além da enfermagem. Para além da enfermagem. Não vou falar dos patrocinadores, porque ele já falou, né? Ele se antecipou, se atropelando, falou antes de Susan finalizar a fala dela. Mas é sobre isso. Para não esquecer, ele falou logo. Justamente, falei no momento adequado. Sempre. Oportuno, que eu nunca erro. Aprendi com quem? Juliana Brandão. Pronto, viu, Susan? Que você encontre algumas Julianas Brandão. Essa é a única, quebraram a forma, minha filha. Deus sabe o que faz, quebrou a forma, não vai dar conta não, é muita Juliana pra gerenciar. Olha pra aquela câmera. Vamos olhar pra aquela câmera lá e dar tchau pro pessoal. Tchau, gente.